Já estamos de volta com a All Week Digital. Muito obrigado a todos que nos acompanham. E agora eu quero convidar aqui para falar na sua Open Talk, Bruna Bueno, Head de Inovação Digital da Braskem. Muito boa tarde, Bruna, seja bem-vinda. Boa tarde. Avisa se subiu a tela aí. Legal, a gente está te vendo já. E a apresentação começou agora. Legal. Boa tarde, todo mundo. Primeira vez que a gente está. Eu já participei algumas vezes da Open Innovation Week, mas todas as vezes conseguindo olhar a plateia, então hoje vai ser um modelo um pouco diferente, menos participativo. Mas eu vim aqui falar, no passado eu falei um pouco sobre as estratégias de Open Innovation como um todo, da Braskem, alguma das nossas metodologias. Entendo que a maioria das pessoas aqui deve conhecer o Braskem Labs, que é o nosso grande programa de aproximação e aceleração de startups aqui no Brasil, com foco de sustentabilidade. Mas hoje eu vim falar de um assunto um pouco diferente, que é o nosso programa de Open Innovation dentro do Centro Digital da Braskem. Quando a gente está olhando para algumas coisas um pouco mais ligadas ao futuro e a tecnologias digitais, esse novo mundo digital que está sendo formado por aí. Antes de começar a falar sobre, o programa em si, eu acho que é legal trazer um porquê de a gente fazer isso. Todo mundo sabe que a mudança exponencial de tudo que está acontecendo no mundo está trazendo impacto muito grande em todos os negócios. A capa da The Economist da semana passada não é diferente, falando do impacto do Covid, e várias das conversas hoje trouxeram esse assunto. Isso é só um dos exemplos de como megatrends, mudanças no mundo e a aceleração com que qualquer tipo de mudança, seja ela tecnologia ou outras tendências, podem impactar as organizações. Como, por exemplo, farmácia, urban farms, novas fontes de proteínas, assistentes virtuais, novas formas de pagamento, carros autônomos, carros elétricos, carros voadores. E essas tendências, elas estão acontecendo, a gente recebe sinais de mudança o tempo todo, mas a gente não sabe como e quando elas vão impactar os nossos negócios. E aqui a gente está falando de inovação disruptiva, que quando elas se tornarem mainstream, quando elas começarem a ser adotadas, o impacto não tem como ser previsto, né, do que vai acontecer nas diferentes empresas. E aí, trazendo um exemplo desses, por que a gente tem esse programa de Open Innovation dentro da área digital do Braskem? É porque a gente está tentando começar a se preparar hoje para aquilo que vai ser importante amanhã, e essa é uma das formas que a gente enxerga a nossa relação com startups, que a gente enxerga a nossa relação com o ecossistema de inovação e por que a gente investe nesses temas. E aí, trazendo um dos exemplos que eu trouxe antes, eu acho que ultimamente, quando eu vou em palestra de inovação, todo mundo traz esse exemplo que é a Alexa e o efeito que isso está fazendo nos mercados de e-commerce, principalmente nos Estados Unidos. Não só a Alexa, mas as assistentes virtuais, elas tinham uma taxa de penetração no mercado americano de 20%. Esse ano, a meta era chegar a 50%. Agora, com o impacto do Covid, ela já está em torno de 70% dos lares dos Estados Unidos. E isso tem um impacto muito grande, porque conversando com uma assistente virtual conectada com a Amazon, hoje em dia a gente pode comprar qualquer coisa. Eu posso falar para minha Alexa que eu quero comprar, por exemplo, uma pilha, e ele vai abrir o site da Amazon e me mostrar uma série de opções simplesmente com uma palavra, sem eu descrever exatamente o que eu quero. E quando a gente fala de impacto e disrupção, a Amazon é uma empresa que é muito bem conceituada, que sabe jogar muito bem com as megatrends e tudo que está acontecendo no mundo. E isso não é diferente no e-commerce. A gente sempre ouve a história da Amazon como uma empresa que começou vendendo livros e que hoje é um dos maiores e-commerce que existe no mundo. E o que eu quero trazer para falar hoje é que a Amazon é uma empresa que está à frente das tendências, que ela consegue enxergar o que está acontecendo no mundo, e uma das formas de fazer isso é com todos os dados que ela coleta na sua plataforma de e-commerce, para começar a pensar no próximo movimento, no próximo passo que a empresa vai dar. E nesse exemplo das baterias ou pilhas, a gente começa a ver que a Amazon começa a colocar a marca dela em produtos físicos de novo. E esse exemplo é na pilha, mas por que a Amazon decidiu investir em pilha? Por que a Amazon decidiu investir
em peças para fazer ioga, em itens de carro, em produtos como cola para escola, porque tudo isso vem dos dados que eles coletam da plataforma, eles conseguem ver os produtos que os consumidores estão procurando e com base nessa tendência, nessas informações, eles decidem entrar em alguns mercados específicos. Mas e aí, né, eu estou aqui representando a Braskem, que é uma empresa petroquímica que faz um produto totalmente diferente para o mercado B2B. Por que eu estou vindo aqui falar da Amazon? Qual a relação disso para o nosso negócio? Bom, se eu entrar na Amazon e eu pedir para ela um Big Bag de PP, que é um dos principais produtos que a Braskem fornece, eu não vou encontrar nada hoje. Por outro lado, tem uma empresa que se chama Node, que é um marketplace especialmente para resinas químicas. Foi uma startup que era pequena até o ano passado e que recebeu um aporte gigantesco da Sequoia 2 semanas atrás. Que isso vai ter de impacto no negócio que a Braskem tem hoje de venda de resinas? Que impacto tem isso num cenário do mundo em que o Covid é a nova realidade ou do que vai ser o mundo pós-Covid? Então é muito para isso que a gente olha nos programas de Open Innovation da Braskem, em tentar entender o que está acontecendo no mundo em termos de tecnologia, em termos de tendência, como isso vai impactar a nossa empresa e aí sim definir a nossa forma de se relacionar com o ecossistema de inovação como uma das maneiras de evitar que a disrupção aconteça aqui no nosso mercado. E aí eu sempre gosto de trazer algumas referências do Christensen, que é um dos maiores teoristas da inovação, e que ele traz um comentário que faz muito sentido na relação de grandes empresas com startups, que quando a gente fala de inovação disruptiva numa empresa grande, tradicional, listada na bolsa, que é intensiva em assets, como a Braskem, as mesmas coisas que fazem a gente ser muito bom em operar no mercado que a gente está hoje, são aquelas que fazem difícil a gente lidar com inovação e com disrupção. E eu enxergo muito no programa de inovação uma maneira de conseguir navegar entre esses 2 mundos, entre a gente aproveitar o de melhor que a gente tem na empresa hoje, mas combinar com empresas que são mais acostumadas a trabalhar com novas tecnologias, que são menores, que estão olhando para a disrupção e pensando mais à frente do que uma empresa tradicional. E quando a gente vai em palestra de inovação é engraçado, porque a gente sempre vê os exemplos, do Uber, da Amazon, da Apple, de empresas que conseguem muito bem lidar com a inovação, lidar com a disrupção e tá fazendo uma previsão para o que vai acontecer no futuro. Eu imagino que a maior parte das pessoas aqui deve ter olhado as notícias do dia de hoje. Mas para quem não olhou, uma das grandes notícias e uma das grandes reportagens que apareceu em vários grupos de WhatsApp de inovação que eu tenho, foi o Financial Reports do SoftBank, que, o Jack Ma se demitiu do banco e que a empresa perdeu trilhões de dólares devido a investimentos justamente naquelas empresas que a gente considerava até o mês passado as mais inovadoras do mundo, como o Uber, a Oi, o WeWork e assim por diante. E aí, eles foi até engraçado, porque foi a primeira vez que eu vi uma imagem como essa num financial report de uma empresa grande como um banco, mas eles trouxeram o vale do coronavírus como uma justificativa para todas as perdas que eles tiveram nos investimentos em startups muito inovadoras nos últimos anos. E a reflexão que eu queria trazer para hoje, que eu vou conectar com a Braskem, será que é o vale do coronavírus mesmo? Será que esse vale não poderia ser do e-commerce, da automação, da sustentabilidade, das energias renováveis, da biotecnologia, da população envelhecendo, da proteína desenvolvida em laboratório, da edição genética? Tem uma série de tendências, sinais que a gente fica escutando no mundo o tempo todo. E outras inovações e disrupções que podem estar de alguma maneira entrando no nosso mercado, assim como o coronavírus, porque os sinais do coronavírus não começaram dia 13 de março, quando começou a quarentena aqui no Brasil. A gente já estava ouvindo sinais disso há muito tempo atrás. Então, como, sendo uma grande empresa, a gente consegue se preparar para um momento como o que a gente está vivendo hoje? E eu acredito muito que as competências que a gente tem como uma empresa grande, que nos fizeram vencer no mercado hoje, são as que tornam a disrupção e o investimento em novas tecnologias muito difícil para uma empresa como a gente. E aí eu imagino que outras empresas grandes que estão aqui também
tem essa mesma dificuldade de conseguir viver nesses 2 mundos. E de repente foi uma das coisas que aconteceu com o SoftBank, com esses investimentos que acabaram não dando certo, quando veio uma disrupção na macroeconomia mundial. E aí o que a gente acredita no approach de Open Innovation da Braskem Digital, é que a gente precisa da melhor maneira combinar o que são competências da nossa empresa com o que são competências das startups. E toda vez que a gente vai se conectar com o ecossistema de inovação, é isso que a gente está buscando. A gente está buscando startups, empresas, universidades, pesquisadores que vão complementar competências que a gente não tem dentro da empresa ou que ainda são nascentes e que a gente quer internalizar de alguma maneira. Por outro lado, a gente traz para essas startups, pesquisadores, inovadores, uma série de competências que eles ainda não têm para testar os produtos, serviços, metodologias e assim por diante. Então, tudo que a gente faz em Open Innovation, nos temas que eu mencionei antes e tentando estar à frente do que vai ser disrupção no mercado, é pensando na melhor combinação dessas competências que eu estou trazendo aqui. E aí, como a gente faz isso? Basicamente, a gente tem um programa, uma metodologia de inovação aberta para olhar para a disrupção dentro do Centro Digital da Braskem, que a gente, primeiro, seleciona o que a gente vai explorar. A gente tenta ter uma visão global das megatrends ou macrotrends e o impacto que elas podem ter no nosso negócio. Obviamente que a gente não vai conseguir ser exaustivo aqui, mas a gente aposta em alguns temas que, com base na nossa experiência, nas tendências que a gente vem buscando, a gente acredita que a gente deveria ter um olhar especial. Segundo, a gente vai atrás das fontes no ecossistema de inovação que tem a maior competência para nos ajudar. E aqui eu não estou falando necessariamente só de startups, eu estou falando de parceiros como a plataforma de Open Innovation da OIWIC, na qual a gente pode estar buscando essas competências complementares. E aí a gente tenta manter um olhar nessas tendências e ir acompanhando. E acompanhando o crescimento, e acompanhando o que está acontecendo, até tomar a decisão da hora de que isso vira uma oportunidade relevante para o nosso negócio. Basicamente, em três etapas, o que a gente faz, então, é definir quais são os temas estratégicos e prioritários, e isso não é escrito em pedra, porque, de novo, o Covid está aí como um exemplo de que, da noite para o dia, a gente tem que mudar o que são nossas prioridades estratégicas e os temas que a gente deve estar olhando. Mas mantendo esse funil de temas atualizado, a gente vai se conectar com o ecossistema de inovação, vai buscar oportunidades, vai conhecer parceiros, vai conhecer novas tecnologias, vai conhecer startups com inovações que podem ser relevantes para o nosso mercado atual, para o nosso mercado futuro. E, por fim, a gente tenta construir esse conhecimento internamente. Isso não significa que a gente vai desenvolver as competências aqui, mas que, de alguma maneira, a gente vai se conectar e colaborar com diferentes agentes do ecossistema de inovação para trazer esse conhecimento para dentro da nossa empresa. E aí, obviamente, não é só olhar para fora, né? A gente tem uma metodologia interna também, eu acho que isso é muito importante para todo mundo que está participando para entender. Não é simplesmente porque é uma tecnologia legal que a gente vai trazer ela para dentro da nossa empresa e que a gente vai começar a testar uma startup. A gente tem um processo que a gente tem que estar olhando para dentro da nossa organização também, para entender quais são as dores, quais são as demandas, o que faz sentido para o nosso negócio hoje. E aí, o sucesso está na combinação dos dois, em estar atento ao que está acontecendo no mercado, estar atento a essas megatrends, conhecer quais são as startups que estão sendo bem-sucedidas e com soluções que sejam interessantes, mas conhecendo o nosso negócio, conhecendo as diferentes áreas, entendendo o que é pain point, entendendo o que é dor e, mais importante, o que é prioridade. Porque se a gente tentar investir num assunto que não é prioridade aqui para dentro, provavelmente a chance de escalonar essa solução, esse POC, esse teste, não vai ser possível. E aí eu acho que tem muita startup, se a gente estivesse num auditório, eu ia perguntar quem é startup aqui, mas eu entendo que tem muita startup que deve estar assistindo aí o Wiki, que está querendo entender o que a Braskem está atrás e quais são as nossas prioridades. Então eu trouxe aqui algum exemplo para quem é startup, quer nos procurar, quer mostrar a sua solução, do que a gente está buscando e quais são os temas que hoje, talvez não amanhã, são prioritários para a Braskem. Primeiro, e aí falando muito do programa digital de novo, né, mas primeiro, a gente está buscando para soluções
transformadoras para qualquer elo da nossa value chain interna, sempre buscando eficiência dos negócios, otimização de processos, redução de custo, transformação dos processos organizacionais que a gente tem, em desenvolvimento de produto, em planejamento, muito de soluções ligadas à indústria 4.0, isso tem sido um grande foco do programa de digital e de inovação aberta ligada à digital da Braskem nos últimos 2 anos, novas soluções para a nossa força comercial, e aqui entra muito o e-commerce, as soluções de crédito, assim por diante, novas soluções de logística, porque a logística representa uma grande parte dos custos que a gente tem, e por fim, funções de apoio, não menos importantes, soluções de RH, finanças e assim por diante, mas que tem um foco, de novo, transformacional e que podem realmente trazer mais eficiência para os nossos negócios. Já olhando para Megatrends, que é o outro elo, tem 4 grandes temas que a gente está olhando de uma maneira especial hoje. Um é o futuro da mobilidade, que entram soluções de carros elétricos, autônomos, sensores e assim por diante. O segundo, e um dos focos principais do ano de 2020 da nossa empresa, que é a economia circular, reciclagem e sustentabilidade. Terceiro, os novos materiais e soluções para embalagem. E, por fim, energia renovável. Então, startups que tenham soluções em qualquer um desses 2 assuntos e que quiserem nos procurar, faz muito sentido, podem me procurar, podem procurar a IWI, que a gente vai ter um prazer de conversar e entender a melhor maneira de se aproximar, conhecer as soluções e testar aqui dentro. Antes de eu terminar a minha fala, eu tentei ser breve, mas eu gostaria de compartilhar 5 aprendizados que a gente teve nessa jornada de transformação digital e aproximação do ecossistema de inovação e trabalhar com Open Innovation dentro de uma grande empresa. A primeira é que quando a gente estiver trabalhando com inovação disruptiva, startups e ecossistema de inovação, a gente tem que pensar como estrutura de venture capital, a gente tem que correr riscos, a gente tem que ter uma definição clara dos temas que a gente está buscando, de como vai criar essa colaboração e até onde a gente vai. Segundo, não adianta ter uma startup com uma solução muito legal se ela não atender uma necessidade real de um usuário, de uma área ou dores dos negócios da Braskem. A gente sempre precisa partir de uma dor e não da tecnologia. Segundo, a gente não pode estar só focado no hoje, a gente está tendo que olhar para aquilo que vai ser importante de 3 a 5 anos. Eu acho que toda a minha apresentação hoje foi muito voltada a isso, né? Aquilo que realmente é transformacional, aquilo que realmente é disruptivo. A gente não está interessado em fazer parcerias com startups para o que é business as usual. E o quarto, eu acho que mais para dentro de uma grande empresa, a gente não está preocupado em falhar ou fail fast, fail cheap, a gente está preocupado em aprender, e todas as interações que a gente tem com o ecossistema de inovação, elas geram aprendizado, isso está muito associado com o risco do primeiro item. E por último, planeje para amanhã, mas construa hoje. Então a gente está sempre olhando para frente, mas buscando soluções que eu consiga testar, mesmo que no escopo menor, no dia de hoje. E Legal. aí, como vocês último ponto, né, como vocês podem se conectar com a Braskem? 3 coisas: os parceiros da iWi que estão aqui para dividir os nossos contatos com vocês, as nossas redes sociais e o programa Braskem Labs também está aberto para startups que tenham esse foco em sustentabilidade. Obrigada.